Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira de Copa do Brasil, dia 5 de julho. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento nessa quarta-feira às 2h30 no Egito. O Al-Ahly enfrenta o Ismaili. O Al-Ahly já assumiu a liderança da competição, mas ainda não é o campeão. O Al-Ahly é um time muito confiável no Egito e provavelmente será o campeão, mas ainda não é. O Al-Ahly ficou, como eu já lembrei vocês e gosto sempre de lembrar, o Al-Ahly teve alguns jogos adiados, para não dizer vários, pela Federação do Egito, para que ele pudesse disputar a Liga dos Campeões da África, onde ele acabou se tornando campeão em cima do Wydad Casablanca. Com isso, o Al-Ahly está jogando agora os jogos adiados, tá? Isso significa que a maioria das equipes que disputam o título com o Al-Ahly já tem 32 ou 31 partidas, mas o Al-Ahly ainda tem 27. E no Campeonato Egípcio nós temos 34 rodadas. Então o Al-Ahly ainda não é o campeão. Ele tem que fazer ainda 8 pontos em 7 partidas para se tornar o campeão. Para um time do Al-Ahly que tem quase 90 e blá% de aproveitamento, me parece bem tranquilo de fazer 8 pontos em 7 rodadas. 3 vitórias em 7 jogos. Me parece muito tranquilo para um time que dentro de casa venceu 10 de 14 e fora de casa venceu 11 de 13, mas ainda não é o campeão. O segundo colocado, o Future FC, ele tem 31 partidas e 67 pontos. É o postulante ao título junto com o Al-Ahly. Esse time ele pode alcançar, já que faltam 3 rodadas ainda, são 34 rodadas, ele pode alcançar 66 pontos. Então, para o Al-Ahly ser campeão, basta ele fazer 77 pontos. Com isso, se ele tem 69, basta ele fazer mais 8 pontos em 7 jogos. Acredito muito que o Al-Ahly é bem favorito por aqui. Eu acho que a gente pode explorar alguma coisa a favor da vitória dele. Como mandante, 10 vitórias em 14 jogos, invicto dentro de casa, 23 gols marcados e 4 gols sofridos apenas. E o time do Ismaili, 3 vitórias fora de casa apenas, com 5 derrotas. Utilizando o PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, clica aqui embaixo para se tornar membro do canal. O valor é totalmente simbólico. Você vai ter acesso todos os dias ao arquivo do PDF de apoio, que engloba mais de 100 competições atualizadas, tá? Eu vou descer aqui para você ver como é que funciona o PDF de apoio, ó. Primeiro tempo, segundo tempo, tudo que você precisa saber sobre as equipes. Aliás, tudo que é importante para você tomar as suas decisões, ok? E além disso, além do PDF de apoio, você tem acesso ao nosso pós-planejamento. Um vídeo gravado todos os dias, hora à noite no final dos jogos, hora de manhã cedinho, quando eu acordo, para a gente fazer uma revisão do nosso planejamento diário aqui do Bom Dia Mercado. Beleza? Então, só clicar aqui em Seja Membro. Se o botão não estiver aqui embaixo, você acessa a página principal do canal, você vai achar esse botão. É muito fácil você ter acesso ao PDF de apoio. Eles são postados lá na aba Comunidade, tá bom? Bom, utilizando então o PDF de apoio, nós temos 79% das vezes que jogou em casa, o Al-Ahly saiu na frente. Time muito confiável. Tá? Ficou sem sofrer gol em mais de 70% dos jogos e falhou em marcar em pouquíssimos jogos. O time do Ismaili não sai na frente com tanta frequência, é um time que também falha pouco em marcar relativamente, porém sofre gol em quase todos os jogos. O Al-Ahly é muito superior no primeiro tempo, pouquíssimas derrotas, bastante vitória, muitos gols marcados e pouquíssimos gols sofridos, e no segundo tempo também tem superioridade, não é tão superior como no primeiro tempo, mas também temos aqui superioridade. Se você é trader, não dá para fugir provavelmente de uma possibilidade de trabalhar a favor do Al-Ahly no primeiro tempo por aqui. Essa cotação está por volta de 1,38, 1,40. Na Betfair vai estar por volta de 1,45 talvez, até quem sabe até 1,50. Então se o Al-Ahly apresentar um padrão de superioridade bem forte, dá para trabalhar esse back favorito no primeiro tempo por aqui, tá? Lembrando, o time do Al-Ahly não é um time tão goleador, mas é um time muito sólido defensivamente. Se você é punter, eu gosto de pensar nessa vitória do Al-Ahly. Como a gente já tem uma odd muito esmagada, essa odd vai estar no máximo em 40, buscar um 0,25 handicap asiático acho que vai ser muito exagerado, porque a gente vai ter uma cotação ainda mais esmagada. Então eu prefiro fechar nessa vitória do Al-Ahly. Quem quiser variar uma possibilidade de, ao invés de trabalhar a favor do Al-Ahly, trabalhar talvez a favor de menos gols, também pode caber. O Al-Ahly, como eu falei, não é um time goleador. O histórico entre as duas equipes não apresentam muitos gols, mas eu prefiro sinceramente trabalhar a favor do Al-Ahly por aqui, mesmo com essa cotação próximo de 1,40. Se você quiser trabalhar ao vivo, no live, você provavelmente vai conseguir pegar essa odd mais alta caso o Al-Ahly não marque cedo demais ou saia atrás do placar. Pode ser interessante tentar buscar pelo menos uma dupla chance caso o Al-Ahly esteja perdendo o jogo. Às 7h30 da noite na Copa do Brasil, São Paulo recebe o Palmeiras no jogo de ida. Esse confronto também se repetiu no ano passado, onde o São Paulo enfrentou o Palmeiras nas oitavas de final, venceu no Morumbi por 1-0, perdeu no Allianz por 2-1 e se classificou nos pênaltis.
isso. Dessa vez eu acredito que o São Paulo com o Dorival chega um pouquinho mais forte comparado ao ano passado, tá? Não do que o Palmeiras. O Palmeiras já esteve no Morumbi esse ano e já venceu o São Paulo por 2-0, mas ainda assim eu acho que nos últimos jogos a sequência do Palmeiras não foi tão boa. O Palmeiras perdeu para o Botafogo, viu o líder se distanciar, perdeu para o Bahia fora de casa, venceu o Bolívar na Libertadores, se classificou em primeiro e empatou com o Atlético Paranaense agora lá em Curitiba. O São Paulo venceu o Fluminense, venceu muito bem o Fluminense que era um time muito forte que agora já não está numa fase tão boa assim. Venceu a equipe do Tigre na Sul-Americana, já estava classificado, perdeu para o Cruzeiro e venceu o Atlético Paranaense também no Morumbi. Eu acho que as duas equipes chegam em momentos, vamos dizer assim, parecidos, né? A diferença é que o São Paulo não disputa a Libertadores, mas está muito bem na Sul-Americana, o Palmeiras está muito bem na Libertadores. Eles já se enfrentaram esse ano, o Palmeiras venceu, porém acredito que o São Paulo ainda tem muito a evoluir, tá? O Palmeiras não fez contratação quase nenhuma, o Abel está trabalhando com o que tem, o São Paulo contratou alguns jogadores, mas principalmente com o Dorival deu liga, e eu acho que ainda tem muito a evoluir, como eu já comentei. Ainda é um trabalho embrionário, né? Um trabalho iniciante, vamos dizer assim. Utilizando o PDF de apoio, a gente tem um São Paulo que toma poucos gols dentro de casa, 6 gols sofridos, uma média de quase 1 gol por jogo. Tem marcado uma média de 2 gols por partida. Foi o primeiro a marcar, isso aqui dados do Brasileirão, obviamente, em quase 60% dos jogos. O Palmeiras não sai tanto na frente fora de casa, não é uma equipe tão goleadora fora de casa, mas não é uma equipe que sofre tantos gols também, tá? Inclusive, uma curiosidade, o Palmeiras no ano passado era muito parecido com isso daqui. Não faz bons primeiros tempos, mas melhora muito no segundo tempo. Curiosamente, contra o Atlético Paranaense foi o contrário, né? Como tomou o cartão vermelho e teve o pênalti, acabou tomando o empate, poderia até ter tomado a virada, estava com um jogador a menos. Mas geralmente fora de casa, o Palmeiras tem repetido esse padrão ano após ano com o Abel. Não faz tão bons primeiros tempos assim, mas melhora muito no segundo tempo. Isso tem o dedo do treinador, né? O treinador consegue identificar o que está mal, vai e resolve. Isso acontece muito com o São Paulo também. O São Paulo cresce no segundo tempo no Morumbi, porque o Dorival é um treinador muito perceptivo também em relação ao erro. Primeiro tempo do São Paulo é levemente superior ao do Palmeiras e os dois times fazem bons segundos tempos. E o Palmeiras tem que, obviamente, a gente tem que destacar a parte de bola aérea do Palmeiras, que é muito, muito forte em jogos truncados como esse. Essa bola aérea pode aparecer. Se você é um trader, acredito que é um jogo para você não trazer viés. Inclusive, se você é clubista por aqui, talvez seja um jogo complicado para você, tá? Jogo difícil, primeiro jogo de eliminatória, a classificação para as semifinais vale 9 milhões, já comentei ontem no jogo do Grêmio com o Bahia. Então é muito importante para ambas as equipes buscarem a classificação, financeiramente falando. Não temos a necessidade de uma exposição muito grande por aqui, porque ainda é o primeiro jogo. O primeiro jogo, por exemplo, do ano passado, foi 1-0 só para o São Paulo. Ou seja, o Palmeiras, se estiver perdendo por 1-0, ele não vai se expor igual um maluco para buscar recuperação. O São Paulo, se estiver perdendo por 1-0, ele vai tentar buscar um empate por estar jogando em casa, mas não vai se expor igual um louco para poder perder, talvez, para poder correr o risco, talvez, de já ser eliminado no primeiro confronto. Então, podemos ter um jogo muito pautado no meio-campo, um jogo mais truncado, com chances específicas, com as bolas aéreas sendo muito importante, tá? Então eu não traria viés para cá. Acho que é um jogo para você trabalhar leitura de jogo e correção de preço. Não acho que a gente vai ter uma equipe superior o tempo todo à outra, tá? Acho que pode ser um jogo um pouquinho de troca de superioridade. Não de trocação, mas talvez de troca de superioridade. Se você é Panther, eu prefiro não te indicar nada relacionado a alguma equipe específica por aqui. Você vai encontrar valor talvez num DNB do Palmeiras ou num DNB do São Paulo, num 0,25 do Palmeiras, 0,25 do São Paulo, eu acho que vai da sua precificação. Eu prefiro comprar a ideia de um jogo truncado, de um jogo com menos gols. Não sou fã no mercado de under, mas acredito que a gente pode ter um jogo aqui para menos gols, tá? O mercado do under 3,5 está muito esmagado, está próximo de 1,25, às vezes até 1,30, e o under 3 está pagando próximo de 1,35. Se você quiser ser ainda mais ousado, talvez o under 2,5 próximo de 1,70 seja interessante, mas eu gosto muito desse under 3. Significa que se tiver 3 gols, a aposta é devolvida, se tiver 4 gols, a gente perde, mas eu gosto de pensar num jogo aqui para, no máximo, 3 gols e ter essa aposta devolvida, caso esses 3 gols saiam, tá? Ainda na Copa do Brasil, às 9h30, nós temos o confronto do América
América Mineiro contra o Corinthians, primeiro jogo em Minas Gerais, cotação do América de favorito, 2,25 contra o Corinthians, 3,25 por aqui, um jogo difícil de se analisar. O América é uma equipe que cede muitas oportunidades para o adversário, porém o Corinthians não vem em boa fase. Tá? Os últimos jogos do América, tivemos vitória contra o Peñarol já eliminado na Copa Sul-Americana, o América conseguiu um milagre ali, junto com a vitória do Defensa e Justiça para se classificar, vitória contra o Milionários, também na Sul-Americana, e vitória contra o próprio Corinthians. Porém, o América vem sofrendo gol em quase todos os jogos, só não sofreu gol para o Milionários e para o Corinthians. De resto, sofreu gol para todo mundo, e na maioria das vezes, cede mais oportunidades. 2 gols para o Internacional, 3 gols para o Grêmio, 2 gols para o Atlético Paranaense, 2 gols para o Atlético Mineiro, 3 gols aqui para o Internacional na Copa do Brasil, 2 gols no Botafogo, 3 gols no Defensa. Então é uma equipe que cede muita oportunidade para o adversário. Porém, o Corinthians não tem aproveitado tanto essas oportunidades. Perdeu para o Bragantino sem marcar, perdeu para o Atlético Paranaense sem marcar, fez apenas 1 gol na equipe do Cuiabá, perdeu de 3-0 para o Del Valle sem marcar, perdeu de 2-0 para o América sem conseguir marcar. E contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense, marcou mais do que 1 gol. Porém, ainda assim é uma equipe que tem dificuldade de aproveitar. Tem o Roger Guedes hoje como o seu principal jogador, mas não tem conseguido marcar tantos gols assim. O último grande jogo do Roger Guedes foi justamente a reviravolta, né? A remontada para cima do Galo na Arena do Corinthians, a remontada para cima do Galo na Arena, onde o Corinthians precisava reverter um placar e conseguiu. Os últimos confrontos do Corinthians com o América em Minas, 2-0, 1-0, 0-1, 1-1, 0-0, 2-0. Tivemos um jogo maluco aqui em 2001, 4-4, mas na maioria das vezes um jogo truncado e um jogo onde o Corinthians não consegue ter tanta superioridade. O Corinthians venceu uma partida em 2021 e uma em 2016, de resto o América conseguiu bons resultados, tá? Utilizando o PDF de apoio com os dados do Brasileirão, já que essas duas equipes se enfrentam corriqueiramente, né, no Campeonato Brasileiro nos últimos anos, o Corinthians tem apenas uma vitória fora de casa, falhou em marcar em quase 60% dos jogos, é o que eu tenho comentado, da dificuldade do ataque corintiano, e ficou sem sofrer gol em apenas 14% dos jogos, tem sofrido gol com bastante frequência, tá? O América sai muito mais na frente, quase o dobro em relação ao Corinthians, falha menos em marcar, mas também sofre gol com muita frequência. O maior destaque aqui fica para a dificuldade das defesas, tá bom? No primeiro tempo eu não tenho tanta superioridade assim no América, sofre um pouco menos de gol, marca um gol a mais, mas é bem parelho, e no segundo tempo também muito parelho. Se você é trader, a gente tem um mercado que acredita num Corinthians mais defensivo. Pelas cotações é muito simples de entender isso. Por mais que o América seja uma equipe que conceda oportunidade para o adversário com mais frequência, o mercado espera um Corinthians mais recuado, um Corinthians mais compacto, um Corinthians tentando levar a decisão para o jogo da volta. É muito mais fácil para o Corinthians não tomar gol aqui, ou tomar no máximo um gol aqui, ou quem sabe sair daqui com uma vitória para um gol de diferença e resolver na sua casa. Então o mercado espera um América com mais posse, tentando ter mais atitude, alçando bola na área como gosta. O América é um time muito forte na bola aérea, tem marcado muito gol de escanteio, e um Corinthians tentando se defender um pouco mais, já que não vive um momento tão bom ofensivo. E contando com a força da torcida, vai buscar a classificação fora de casa. Eu acredito que é um cenário interessante. Se isso se confirmar, se eu tiver um Corinthians apostando mais nos contra-ataques e um América tendo mais posse, se você identificar que essa posse do América significa um Corinthians mais neutralizado, se o América está conseguindo neutralizar esses contra-ataques, que o América está levando perigo, nem que seja nas bolas aéreas, dá para você buscar alguma correção de preço contra o Corinthians em algumas janelas de superioridade do América, se isso acontecer, tá? Agora, se o América não estiver conseguindo neutralizar esses contra-ataques, ou se o Corinthians estiver jogando mais avançado em campo, aí eu prefiro não me envolver, obviamente, nessa correção do lado do Corinthians. Se você é Panther, por mais que eu tenha um América que ceda muita oportunidade para o adversário e que também tem condição de marcar por aqui, assim como no jogo do São Paulo e Palmeiras, eu também vejo uma possibilidade de um jogo mais under, porque o Corinthians muito provavelmente vai tentar levar esse jogo para o jogo da volta. Então você pode tentar buscar alguma coisa no handicap asiático a favor do América. Se você acredita que o Corinthians pode ter esse comportamento mais recuado, por exemplo, um dupla chance do América tá a 1,45, se o América empatar ou vencer, você lucra. Um DNB, o empate anula, tá a 1,60, se o jogo terminar empatado, obviamente, como o nome do mercado já diz, a aposta é anulada. Ou se você acredita numa vitória do América e quer perder menos em caso de empate,
um 0,25 próximo a 2. São essas as opções. Eu, sinceramente, por mais que o América tenha tendência de ceder mais oportunidade para o adversário ao longo dos jogos, eu gosto de pensar nesse mercado de poucos gols, tá? O under 3,5 está muito baixo, tá próximo de 1,25, 1,20 e o under 3 está pagando 1,30. Eu gosto dessa opção aqui, tá? Do under 3. Ou seja, se sair 4 gols, perdemos. Se sair 3, devolve. Se sair 2 gols ou menos, a gente tem uma aposta vencedora. É uma opção, tá? Eu já falei para vocês, eu não sou tipster, eu tô aqui para tentar te ajudar a montar um cenário na sua cabeça. Se você acredita que o América é favorito, acredito que os handicaps asiáticos do América, o empate anula, o dupla chance ou menos 0,25 pode ser interessante. Agora, se você acredita que é um jogo truncado, o mercado de undergoals também pode ser uma boa opção. Com esse problema do Corinthians ofensivo, me surpreenderia muito se o Corinthians conseguisse ser goleador nesse jogo. Mas como eu sempre digo, nada é impossível no futebol. Talvez improvável. Possível não. Também às 9h30, a sina do confronto entre Atlético Paranaense e Flamengo acontece de novo. Essa é a 5ª vez consecutiva na Copa do Brasil. Eles se enfrentaram aqui, ó, em 2019, se enfrentaram em 2020, em 2021, em 2022, fora a final da Libertadores em 2022 também, e agora em 2023. É impressionante como essas equipes gostam de se enfrentar em competições de mata-mata. Impressionante mesmo. Primeiro jogo no Maracanã, jogo da volta na Arena da Baixada, onde o Atlético Paranaense é muito forte. Se a gente buscar o histórico aqui do Flamengo dentro do Maracanã, vamos lá, ó, Flamengo dentro do Maracanã perdeu para o Atlético Paranaense em 2019, primeiro foi 1-1, né, deve ter sido derrota nos pênaltis, depois Flamengo no Maracanã 3-2 para cima do CAP, depois 3-0. Esse jogo aqui, se eu não me engano, o Renato Gaúcho, que era o treinador, em 2021. Em 2022, o Flamengo ficou 0-0, venceu lá por 1-0 e agora o confronto dentro de casa. O Flamengo com o Sampaoli cresceu no momento certo, me parece. Muito bem no perde-pressiona, a gente comentou isso no jogo contra o Fortaleza, a gente fez uma análise do Flamengo contra o Fortaleza agora há pouco. O Flamengo mordendo muito no perde-pressiona, isso é muito importante para uma equipe que quer se impor dentro de casa, principalmente. Você perder a bola e já morder com Thiago Maia, às vezes com Pulga, não sei se é o Eric que vai jogar, mas é um Flamengo que hoje tem gana pela bola. E é um Flamengo hoje também que precisa de pouca chance para marcar. Até o segundo gol contra o Fortaleza, do Arrascaeta, se eu não me engano, era a 6ª finalização apenas da equipe do Flamengo. Então, uma equipe que evoluiu. O principal nome, o principal reforço do Flamengo nesse ano, eu acho que não é uma contratação, é o retorno do Bruno Henrique, a gente já comentou sobre isso, tá? Everton Ribeiro também voltou a jogar muito bem e o Arrascaeta parece que tá muito bem também fisicamente. Quem não tá fisicamente muito bem, aparentemente, não é certeza que se vai jogar ou não, é o Gabigol. Saiu machucado, ou pelo menos com algumas dores no jogo contra o Fortaleza e ainda não tá 100%, mas pode ser uma opção, obviamente. Pedro e Gabigol não têm jogado juntos com o Sampaoli. O Atlético Paranaense é muito forte nas jogadas em contra-ataque e também nas bolas paradas. Hoje a gente já não pode mais chamar o Vitor Roque de promessa. O Vitor Roque é um jogador estabelecido aqui no cenário nacional. Se eu não me engano, já foi até vendido, negociado com o Barcelona, não sei quando que vai para lá, mas é um jogador hoje muito difícil de ser marcado, um jogador que deu muito trabalho para o Flamengo na final da Libertadores. Eu estive lá em loco e vi isso. O Flamengo teve muita dificuldade contra o Atlético Paranaense no início do jogo e o Vitor Roque perturbou muito a defesa do Flamengo. O Vitor Roque foi responsável pelo empate contra o Palmeiras agora, então é um jogador que deve ser observado, mas aqui a gente tem que prestar muita atenção no comportamento. É muito provável que o CAP faça um jogo mais contido para decidir em casa, como tem feito de costume, tá? É muito difícil a gente ver um Atlético Paranaense muito ousado partindo para cima. Na maioria das vezes que pune o Flamengo no Maracanã é no contra-ataque. Então o Flamengo deve ter linhas altas com uma tendência de um perde-pressiona muito grande e se esse perde-pressiona não funcionar, o Atlético Paranaense provavelmente vai conseguir escapar em contra-ataque. É o cenário que eu imagino, tá? Dentro do Campeonato Brasileiro a gente não tem um Atlético Paranaense tão forte fora de casa como é de costume. O Atlético Paranaense é uma equipe muito copeira, foca muito nas Copas, então eu não vou considerar tanto aqui os dados do Campeonato Brasileiro, tá? Por mais que eu tenha um Flamengo muito superior no primeiro tempo e também muito superior no segundo, já falei, dedo do treinador quando a gente tem um crescimento muito grande da equipe no segundo tempo. Porém, acredito que é um jogo que a gente não pode criar tanto viés assim para dados do Campeonato Brasileiro, porque muito provavelmente o Atlético Paranaense vai focar na Copa do Brasil. Isso importa muito financeiramente para os cofres do clube e é um time que deve tentar decidir em casa. Então provavelmente teremos aqui uma tentativa de imposição do Flamengo na sua casa. Se conseguir neutralizar os contra-ataques do Atlético Paranaense, deve conseguir se impor bastante aqui dentro de casa, tá? Se você é trader, gosto de pensar, caso, vou repetir,
em posição com recuperação de segunda bola, não deixando o Atlético Paranaense sair, é um bom jogo para você ficar de olho nesse back Flamengo. Ou não ler a pior equipe em campo Atlético Paranaense. O Flamengo já se mostrou uma nova equipe nesses últimos jogos, uma equipe muito mais empenhada em ter a bola, numa gana pela posse. Então, se confirmar um jogo onde o Flamengo recupere a segunda bola e impeça essas saídas para contra-ataque, que é a arma do Atlético Paranaense, e que o Vitor Roque, obviamente, não tenha tanto espaço para correr, dá para buscar esse back Flamengo. Do contrário, fora do mercado, tá? Se você é Panther, eu gosto muito de pensar em alguma coisa a favor do Flamengo, pegando esse bom momento da equipe carioca dentro de casa com a torcida e nessa capacidade que a equipe está tendo de recuperar a bola com muita frequência. Cede oportunidade ao adversário? Cede. Tem cedido sim algumas oportunidades, mas é uma equipe muito forte ofensivamente. Só que essa cotação para o risco que ela envolve, tá? Ela é um pouco baixa. Então, se você for trabalhar a favor do Flamengo no resultado final, considere trabalhar esse jogo ao vivo com uma cotação mais alta. Talvez o Flamengo não comece tão bem, o Atlético Paranaense consiga, e eles se enfrentam o tempo todo, então o Atlético Paranaense sabe jogar contra o Flamengo, consiga neutralizar um pouco essas jogadas do Flamengo e essa cotação suba. Você pode talvez buscar essa odd mais alta quando o Flamengo melhorar. Se você quiser trabalhar um handicap asiático, o menos 0,25 está muito baixo nesse momento, está próximo de 1,38. Eu acho que você poderia, ao longo do jogo, pegar essa cotação melhor, né, no ao vivo. O DNB do Flamengo está esmagadíssimo, talvez buscar essa cotação no segundo tempo, se o jogo ainda estiver empatado. Tudo isso se o Flamengo estiver jogando bem. Se o Flamengo não estiver bem em campo, não faz sentido nenhum. Aí talvez o valor desse jogo passe para o lado do Atlético Paranaense, tá? Mas, sinceramente, no pré, eu vejo uma possibilidade de trabalhar a favor do Flamengo aqui, porém com essa cotação eu não gosto. Se o Flamengo não conseguir neutralizar os contra-ataques do Atlético Paranaense, ele vai ter problema e ele pode sair derrotado desse jogo. Isso já aconteceu outras vezes contra o Atlético Paranaense, tem que respeitar esse adversário. Se o Atlético Paranaense não conseguir sair para o contra-ataque e ter dificuldade de segurar essa bola, se o Flamengo conseguir recuperar essas bolas e se impor, aí o nível ofensivo do Flamengo vai ser muito grande e a gente pode ter um Flamengo vencedor por aqui. O empate é muito bom para o Cap e muito ruim para o Flamengo. Para decidir lá é muito complexo, por mais que no ano passado o Flamengo tenha vencido lá, sempre decidir lá no 0-0 é muito complicado. Para fechar, por mais que o nosso foco aqui no Brasil seja a Copa do Brasil, às 9h30 também temos River Plate e Colón Santa Fé no Campeonato Argentino. O 1,30 é a cotação do River, líder isolado da competição. Por mais que tenha perdido na última rodada para o Barraca Central, o Tajeres só empatou contra a equipe do Godoy Cruz e a distância se manteve grande. Diminuiu 1 ponto, mas se manteve muito grande. 9 pontos de diferença do River para o Tajeres. Dentro de casa, o River Plate venceu 9 das 10 partidas que disputou e tomou apenas 5 gols. Fora de casa, o Colón tem uma vitória apenas em 10 jogos, marcou 6 gols e tomou 9. Não é fácil marcar gols no Colón, pelo menos tem sido assim nos últimos jogos do Colón fora de casa. No histórico de River e Colón, a gente tem confrontos com muitos gols, tá? 2-1, 3-2, 2-1, 3-1, e assim a gente vai com muita incidência de ambas marcam, porém essa é uma temporada atípica onde o Colón não está conseguindo marcar tantos gols e também é um time que sofre pouco. Então tem várias incidências de 0-0 aqui, ó. 1, 2, 3, tem jogos 1-1, tem outro jogo aqui 1-1, 1-0, então são jogos onde o Colón não está sofrendo tantos gols, mas também não consegue marcar tanto, tá? Dá para tentar buscar alguma coisa a favor do River? Acredito que sim, o primeiro tempo do River Plate não é tão forte, o segundo tempo é melhor, mas ainda assim é melhor do que o seu adversário, tá? O River saiu na frente em 80% dos jogos dentro de casa, o Colón em apenas 30%, o River não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa, tá? O Colón tem dificuldade ofensiva, como a gente já viu. Dá para tentar buscar, se você é um trader, um back favorito no River. Lembrando, o foco, muito provavelmente, do mercado vai estar na Copa do Brasil, mas se tiver liquidez por aqui, o River estiver amassando o Colón, óbvio, tendo um comportamento mais recuado, dá para trabalhar esse back favorito no primeiro tempo. Se você é Panther, eu gosto dessa vitória do River a 1,30. Pelo que o River vem apresentando dentro de casa, não é uma cotação que me assusta, tá? É uma cotação até dentro do padrão, 9 vitórias em 10 jogos, ok? O River teve alguns jogadores poupados contra o Barracas, pode ser que tenha um desempenho um pouco melhor aqui contra o Colón ao lado da sua torcida. E se você é bastante ousado, esse ambas marcam sim pode ser interessante, porque nos últimos jogos, se a gente filtrar aqui dentro de casa, olha, ambas marcam sim, 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 aqui não, sim, 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 aqui não, sim, sim, aqui não. A gente vai buscando várias oportunidades aqui de histórico onde o Colón conseguiu marcar na casa do River. Porém, é uma cotação bem exagerada, bem alta, porque o River, obviamente, está passando o trator dentro de casa. Tá? Eu prefiro essa vitória do River do que o ambas, mas se você é ousado, pode ser uma opção. Os jogos extras dessa quarta-feira, começamos ao meio-dia com o Cups,
na Finlândia. A gente já comentou sobre esse time lá no pós-planejamento. Não é uma equipe que eu vou trazer mais aqui para um trabalho no Match Odds, mas talvez pode ser uma opção para gols. É quartas de final da Copa da Finlândia. Às 15h30 já começamos com o Campeonato Argentino. Godoy Cruz pega o Platense, o Tigre o Banfield e o Rosário Central o Estudiantes de La Plata. Jogos que podem ser interessantes caso você queira fazer um esquenta ali para a Copa do Brasil. Às 19 horas, CRB Sport. O Sport é muito forte dentro de casa, porém fora de casa não é ainda um campeonato muito forte. Apenas uma vitória em 6 jogos da equipe do Sport. Dentro de casa, o CRB tem 2 vitórias em 7 jogos, então me parece um jogo com mais tendência de correção de preço, um jogo parelho, do que propriamente uma partida para buscar alguma coisa a favor do Sport, por mais que nesse momento ele seja um dos líderes da competição. E por último, Racing e São Lourenço. O São Lourenço ainda muito bem colocado aqui na tabela em terceiro lugar. O Racing em 12º, com bastante distância para os líderes. Porém, nem o Racing dentro de casa, nem o São Lourenço fora de casa conseguem ter desempenhos tão bons, tá? Então uma partida também aqui pro live, para você trabalhar alguma coisa próximo de correção de preço. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de fazer o meu curso aqui embaixo, telboss.com, completamente gratuito para você aprender. Tem os sorteios disponíveis ali para você, R$50 todos os dias no Pix. Tem bancas na Betfair, minha parceira por aqui. Tem o bônus de R$200 para quem não tem conta na Betfair aqui embaixo. E obviamente, se você quiser ter acesso ao PDF de apoio e aos pós-planejamentos, que é um novo projeto que eu coloquei em vigor aqui no canal, é só se tornar membro. Um grande abraço, fica com Deus e até quinta.